Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Rodrigo Farias aqui para gente fazer uma aula hoje especial. Uma aula que a gente vai estar fazendo uma revisão aí da Fundação Getúlio Vargas, passando por aquelas questões que a gente acredita, né? Que elas podem ser exploradas aí na prova da Defensoria Pública, tá? Aproveitando sempre aí, se inscreve no canal, quem não se inscreveu ainda, tá? Isso é fundamental para que a gente venha aqui e disponibilize conteúdo para você. Dá um like aí, dizendo o que você está achando também aí do conteúdo que a gente está trazendo, se está te ajudando ou não, né? Pessoal, assim, ó, a gente sempre faz essa revisão e nelas a gente sempre coloca embasado naquilo que a gente vê como possibilidade que caia. Normalmente, quem já foi meu aluno sabe, a assertividade é muito grande, chega a ser espantosa daquilo que a gente coloca aqui na revisão e cai. A FGV ela tem uma característica de ser uma banca muito ampla. Ela, em um assunto, ela explora modelos de questões diversos. Quem acompanhou nas minhas aulas aí já sabe disso. Quem não acompanhou ainda tem tempo, tá? Tem meu telefone aqui embaixo, entre em contato comigo aí. Sempre tem um preço muito bacana aí para você conseguir ainda com tempo se preparar, tá? Porque você pode ver ali aquilo que mais cai e o curso é extremamente objetivo e ele é curto, tá? Então dá para ter uma preparação bacana, fazer uma revisãozinha aí nessas horas aí que faltam nesses dias. Estou gravando aí numa quinta-feira. Gente, então a gente vai passar por aqueles conteúdos que, através de questões que têm uma incidência maior, que podem cair, e aquilo que a gente não trabalhar através de questões, a gente vai dar uma pincelada dizendo o que você tem que levar para a prova e não esquecer, tá? Lógico, eu sei que são muitas informações, então a gente não vai acabar abordando tudo, logicamente, é uma aula de revisão, mas a gente vai colocar aquilo que a gente acredita que seja fundamental, que você não pode ir para a prova sem saber, tá bom? Pessoal, primeira coisa, e assim, ó, como a gente já tem como base que você tenha uma ideia, você já acompanhou algumas aulas, então a gente vai ser mais objetivo aí na abordagem, tá? E eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo que ele tem uma ligação aí com o anagrama, permutação, tá? Então, assim, eu tenho que, com permutação, arranjo, combinação, eu tenho que fazer uma diferenciação, certo? Que anagrama e permutação, a ordem, ela importa. Isso vai acontecer muito ali quando eu trabalhar com fotos, por exemplo, em que se eu trocar o Joãozinho com a Maria, Maria com o Joãozinho, isso vai ter diferença lógica, né? As pessoas elas não são iguais, mesmo que elas sejam gêmeas, não vai ter interferência nisso. Não confunda com aquele conteúdo que a gente faz tabelas, tá? E coloca lá o que acontece ou o que não acontece, x e y, com a pessoa sendo gêmea ou não. Estou falando aqui de anagrama, combinação e permutação. A combinação, a ordem, não importa, certo? Isso é muito utilizado, a FGV utiliza muito isso aí para números, com senhas. Aí você tem lá, por exemplo, uma ordem numérica. Tá? Se eu tiver o número 1221, o 1 que está lá no final, se eu trocar ele para o começo, a ordem não vai importar. Então, dentro dessa ideia do 1221 não vai dar, porque eu tenho dois valores iguais. 1231, para ficar mais claro, pode ver que entre dois números que eu tenho aqui, esses dois números 1 que estão são cada um em uma ponta, a ordem deles não importa. Ou seja, eu vou ter dois valores ali dentro, que são uma combinação, os quais a ordem não importa, e dois valores ali, que eu vou ter uma permutação, certo? Em que a ordem, se eu trocar, ela vai acabar importando. Isso é importante eu saber, e a gente vai entender agora, vai rever isso aí, que a gente, às vezes, em um cálculo, em uma resolução, a gente acaba tendo os dois juntos. A gente vai dar mais uma pincelada nisso para ver como é que isso ocorre, tá? A gente pode ter aí, no que a gente chama de arranjo, anagramas também. O anagrama é a mesma coisa, só que a gente trabalha com letras, tá? Então eu tenho aqui, ó, a palavra
democracia, só que ele quer que todas as vogais elas estejam juntas. E todas as consoantes também estejam juntas. Então eu vou separar aqui o que é vogal do que é consoante. Então aqui eu tenho vogal. Eu tenho consoante. E eu vou perceber que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vogais. E eu vou ter também aí, gente, 5 consoantes. E eu vou perceber também que dessas consoantes, 2 se repetem. Tá? E dessas vogais, eu vou perceber também que 2 também se repetem. Imagina que isso poderia cair também com objetos, tá, gente? Quando a gente trabalha com anagrama, a única diferença é que a gente está tratando com letras. E aí, olha só o que vai acontecer. Você consegue perceber que se eu trocar, aqui a gente tratando de vogais, se eu trocar o meu A com outro a ordem não vai importar, a palavra criada vai ser a mesma. Então, quantos espaços eu tenho aqui de vogais disponíveis? Eu tenho 5, né, no primeiro momento. Então, eu tenho 5 vogais no primeiro momento. Depois eu tenho 4, que eu posso utilizar. Depois 3. Depois 2. Depois 1. Só que como eu tenho essas duas que elas se repetem, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma combinação com essas duas. É como se eu tivesse assim, ó, o início de uma combinação. Certo? É como se eu tivesse aqui, ó, o início de uma combinação por causa desses dois aqui que se repetem, que nós temos aqui a letra A. Então, o que é que a gente vai acabar tendo aqui? Ó? A gente vai acabar tendo... Eu gosto de cortar com os valores maiores, tá? Porque o cálculo vai ficar mais fácil. Então, eu corto aqui com aqui. Eu vou ter 2. E aqui, o 1, agora que eu tenho 1, ele morre, né? Porque isso dividido por 1 vai ser o próprio valor. 2 que ficou horrível. Vou fazer esse 2 aqui de novo. Então, eu vou ter 5 vezes 2, 10. Vezes 3, 30. Vezes 2, 60. Aqui, ó, nas consoantes eu vou ter a mesma coisa, porque me sobraram 5. E aí, aqui nas consoantes, gente, como se repetem duas, o que a gente vai acabar tendo, e as duas que se repetem aqui, são C, né? C. Eu vou ter aqui o 2 e 1, ou seja, exatamente igual ao anterior, e eu vou ter 60. Ou seja, a cada uma combinação de consoante que eu tenho 60 combinações de vogais. Por isso que a gente multiplica 60 por 60 e a gente chega aqui, ó, 3.600. Só que presta atenção no detalhe, que quando eu estou fazendo isso, eu estou entendendo que vai começar aqui com vogal e depois vai começar a ordenação aqui com consoantes. Mas isso pode inverter, tá? Como isso pode inverter, eu pego esse 3.600 e multiplico por 2. Porque existem duas possibilidades. A possibilidade de iniciando com consoantes e iniciando com vogal. Por isso que o valor que a gente tem aqui, ó, é 7.200. Tá certo, gente? Então, questãozinha aí que acredito que deu uma ajudada, deu uma clareada também. E eu vou trazer duas questões sobre isso, porque essa aqui no nosso curso a gente não abordou porque houve um erro da FGV. E eu não sei se o pessoal não entrou com o recurso
de uma forma adequada, e eu vi muitos alunos meus até mandando o professor, eu vi um vídeo no YouTube e lá estava falando que a resposta da FGV estava certa. E assim como eu vi outros falando que, ô professor, tu não colocou essa questão, e eu vi que tem divergência na banca lá com alguns pensamentos de alguns professores. Então, cuidado com o que você consome no YouTube. Tem muita gente boa, mas tem que ter cuidado porque às vezes acontece o seguinte: o professor olha o que a banca deu como certo ou errado e faz o embasamento em cima da banca, mesmo que a banca esteja errada. Tá? Então ele vai por uma linha da banca. Uma coisa é você entender a banca organizadora, como que ela está cobrando, e a resposta dela ela foi certa. Mas a gente faz através do mecanismo que ela criou, nos meios que ela criou para chegar a um fim comum. Outra coisa é a banca estar errada e você, tudo bem, eu aceito que ela está errada, eu vou ensinar o aluno errado. Tá? Porque se alguém entrasse com um recurso ali bem embasado, gente, foi uma prova, se eu não me engano, para bombeiro. Tocantins, se eu não me engano. Tá? Então eu vou mostrar para você, até para que você não tenha dúvida do que eu estou dizendo, porque eu sei, fica uma dúvida, será que esse professor aí está certo? Eu vou mostrar para você por A mais B o porquê que essa banca errou. Tá? Você pode, inclusive, procurar por essa questão aí no YouTube. Eu acredito que você vai localizar, porque alguns alunos meus localizaram ela também, de uma outra explicação. A senha bancária de João possui 4 dígitos. Ele esqueceu a senha, mas lembra que ela possui 2 dígitos iguais e ímpares e mais 2 dígitos diferentes entre si. Bom, vamos lá. Então, se ele possui 2 dígitos iguais e ímpares, a gente vai ter os ímpares aqui, ó. 1, 3, 5, 7 e 9. Tá? E os pares? A gente vai ter aqui, ele fala que o 0 é par, né? Lógico, né? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, nós vamos ter 5 possibilidades de números ímpares, só que eles são iguais. Tá? Então, quantas possibilidades eu tenho aqui para abrir com ímpar? Eu tenho qualquer um desses 5. Então, aqui eu tenho 5. E depois, esse que eu tenho, esse ímpar aqui, ó, ele vai ter que ser igual ao anterior. Então, aqui eu só tenho uma possibilidade. Agora vamos para os pares. Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 5 aqui, tá? Então, eu vou ter 5 aqui. E como eles são diferentes, um deles, vamos supor que foi o 2 que eu utilizei, eu não vou ter mais. Então, agora eu só tenho 4 possibilidades. Ou seja, eu tenho 5 vezes 1 vezes 5, 25 vezes 4, eu tenho 100 possibilidades, tá? De escolha de combinações, tá? Então, eu tenho 100 combinações utilizando aí esses números. Só que veja que eu não me limito a simplesmente eu ter sempre um número ímpar abrindo e depois um número ímpar de novo. E depois um par e depois um par. Eles podem ocupar qualquer posição. Para que você entenda melhor, eu poderia ter assim, ó, um número 33, 2 ímpares e 2 pares, 68. Só que eu poderia ter também isso aqui, ó, 3, 8, 6, 8. Tá? Vamos supor que esses valores sejam os valores de uma dessas 100 combinações aí que são possíveis, ok? Perfeito. Só que perceba que se eu inverter de local aqui, ó, esses valores, se eu inverter, a ordem vai fazer diferença? A ordem não vai fazer diferença, né? A ordem não faz diferença aqui. E você já percebeu, assim como no anagrama anteriormente, porque a lógica é exatamente a mesma, tá?
que quando a ordem não importa, eu tenho uma combinação. Eu posso fazer uma analogia desse número aqui, ó. Posso fazer uma analogia desse número com a palavra braba. Braba não vai dar. Vamos fazer aqui, ó, um brabo. Tá? Lógico, aqui eu vou ter cinco valores, tá? Eu vou ter 5. Então, o que é que aconteceria nesse caso aqui, tá? Ó, eu teria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E como eu tenho dois valores aqui, ó, que se repetem, eu vou ter aqui, ó, o 2 e 1, certo? Então isso aqui seria um anagrama. É da mesma forma que no... Por quê? Porque se eu inverter aqui, ó, o B, a ordem não vai interferir. Ele vai continuar formando a mesma palavra. Tá? Quando eu tenho esse número, eu estou tratando de senha, fica nítido que se eu invertê-los, independente da posição que ele esteja, da 1 a 4, a ordem não vai fazer diferença. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Eu vou ter que pegar e fazer uma combinação, sabendo que desses 4 números que eu posso utilizar, embora eu tenha 2 iguais, eu tenho aqui 4 possibilidades, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Afinal, a senha são 4 números, né? Como eu tenho 2 que são iguais, eu vou fazer aqui, ó, uma combinação e os outros 2, os outros restantes, tá? Eu pego e faço normal, porque não é uma combinação desses aqui. Nesses aqui, a ordem importa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. 4 com 2, eu vou ter 1 aqui. E eu vou ter 2 aqui. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Ou seja, a cada 100 possibilidades de números diferentes que eu posso utilizar, se eu invertê-los de posição depois, eu vou ter mais 12. Então, 100 vezes 12, eu vou achar aqui 1.200. Essa é a resposta correta. Eu vou provar que isso é a resposta correta, tá? Até porque a gente está desmentindo a banca, então a gente precisa deixar isso aqui muito bem claro. E eu sei que meu vídeo daqui a pouco pode ser base, inclusive, para alguém que esteja vendo, fez esse concurso e por uma questão não passou, vai entrar judicialmente contra a banca organizadora e aí você pode conseguir, inclusive, a tua vaga, tá? Olha só, olha quantas combinações eu consigo fazer com esse valor aqui, ó. Por que que eu falo isso? Porque a banca deu isso aqui, ó. Deu letra B, 600, e tá tudo errado. Tá? O pessoal tem utilizado como argumento que isso aqui, ó, por ser 2 ímpares e 2 pares, esses 2 pares aqui eu também tenho que fazer uma combinação. Gente, viagem. Olha só, se eu for pegar e colocar aqui, ó, eu posso fazer 3, 3, 6, 8. Agora eu vou inverter o final. 3, 3, 8, 6. Agora eu vou passar o 3 intercalando. E agora eu vou inverter os pares. Ok? Agora eu vou colocar o 3 lá no final. 3, 6, 8, 3. 3, 8, 6, 3. Vamos lá, o que é que a gente consegue fazer mais aqui? Vamos fazer agora os 2 3 lá no final, tá? 8, 6, 3, 3, 6, 8, 3, 3. Temos quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai achar mais 4 aqui. Eu vou colocar o 3 como sendo o segundo aqui, tá? 3, 8. Opa, perdão. Vou colocar o 3 como sendo o segundo. Então eu vou colocar 8, 3, 6,
3. Agora eu vou inverter. 6383. E agora, para finalizar, gente, eu vou colocar os 3 no meio, que é o que faltou. 8336, 6338. Você está vendo que aqui, ó, nós temos 12 possibilidades. O que a banca fez foi considerar que havia 6, colocando 2 e 1 aqui no cálculo, tá? Então, gente, só provando por A mais B o que tem acontecido, tá bom? Às vezes a gente acha que a banca é soberana, que ela sabe de tudo, e às vezes não é bem assim que acontece. Tá certo, gente? Feita essa consideração, vamos para mais uma questãozinha aqui. 1 quadrado tem lado igual a 8. Então, nós temos isso aqui, ó. Com boa vontade, entendendo que isso é um quadrado, então eu tenho quadrados com lados iguais a 8. O número máximo de circunferência de raio 1. Então, são circunferências, gente, de raio 1. O raio é metade do diâmetro. Tá? Se o raio é metade do diâmetro, é como se eu tivesse aqui, ó, diâmetro, que é de uma extremidade à outra, é como se eu tivesse meu diâmetro igual a 2. Tá? Então, o raio é metade, o raio é 1. Se eu fosse obrigado a levar para a prova, fazendo um adendo aqui, você é obrigado a levar para a prova que a área disso aqui é π vezes raio ao quadrado. Você também é obrigado a levar para a prova que isso é π, o perímetro é π vezes raio vezes 2. Esse 2 aqui acaba descendo e acaba sendo multiplicado, tá bom? Isso você é obrigado a levar para a prova. E quando você quiser saber, por exemplo, o volume, vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. O que você faz é pegar a área, certo? E multiplicar pela altura. Isso você tem que saber. Você só multiplicaria pela altura. Lembrando que sempre para você achar um volume, você pega a área da base e multiplica pela altura. Isso serviria também aqui, ó, se eu tivesse só um quadrado, que é lado vezes lado. Quero saber o volume dele, eu multiplico ele pela altura. E aí eu vou ter também o meu volume, tá? Isso você precisa levar para a prova, tá? Isso aqui é área. Tá? Só lado vezes lado é área. Isso aqui, ó, é área. Se eu botar vezes altura, vira volume, tá? Ok? Beleza. Voltando aqui, gente, tá? De raio 1, podem ser postas um número máximo de circunferências de raio 1 que podem ser postas no interior do quadrado, de modo que os centros das circunferências estejam sobre a mesma diagonal, é isso aqui, do quadrado, é igual a. A banca anulou essa questão, tá? E eu acredito que ela anulou essa questão porque ela não considerou que esses círculos, que essas circunferências, elas poderiam se sobrepor. Aliás, que elas não poderiam se sobrepor. Você tem que levar para a prova que a diagonal, tá, é lado raiz de 2. E que a raiz de 2 é 1,4 ou melhor ainda 1,41. Isso vai te ajudar muito, muito. A gente vai entender agora por que isso aqui ajuda tanto. Vai te ajudar a sair de matematiquês. Tá? Olha só. Gente, se eu tenho aqui, ó, lado raiz de 2, eu vou ter 8 raiz de 2, ou 8 vezes 1,41. Então, eu vou ter aqui, ó, 1,41 vezes 8. Então, eu vou ter 8. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 8, 9, 10, 11. Então, eu vou ter que essa diagonal
tá? Que essa diagonal ela está valendo 11,28. Essas circunferências todas, elas estão aqui dentro, ó. Tá? E ele quer saber quantas cabem, sabendo que o centro delas passam exatamente aqui pela diagonal. Se eu sei que o total dessa circunferência mede 2, porque o raio é 1 e o raio é a metade, quantos que vão ter que caber aqui dentro? Gente, se a diagonal mede 11 e cada um desses círculos que eu tenho aqui ele acaba medindo 2, eu só posso ter aqui 5. Tá? Eu só posso ter aqui 5. Eu não vou ter mais que 5, porque primeiro, o 5 aqui ele vai me dar, o 6 aqui ele vai me dar 12. Né? Se cada tamanho desse círculo aqui ele vai me dar 12, cada tamanho desse aqui ele vai me dar 2, e eu tenho na minha diagonal 11,28, eu só vou poder ter exatamente 5. Certo, galera? Importantíssimo, tá? Eu levar para a prova essa questão aqui da fórmula da circunferência, certo? Tanto da área quanto da parte aí do perímetro. Lembrando que o perímetro é tudo que envolve ao redor dele, certo? É importante eu levar também que sempre que eu quiser achar o volume de algo, sempre que eu quiser achar o volume, eu pego a área, se for uma base de um quadrado ou de um retângulo, eu vou ter lado vezes lado e multiplico pela altura. Se for com a base aí de uma circunferência, eu vou ter ali a nossa fórmula que nós vamos acabar utilizando, que a gente vai ter π vezes raio vezes 2. Tá certo, gente? Para a gente não estender demais o vídeo, tá? Eu não vou passar ele aqui de meia hora. A resposta anterior, tá? Nós temos ali como 5. A banca aqui, eu acho que ela anulou essa questão e ela entendeu ali como se fosse uma questão de a não sobreposição das circunferências, ela anulou essa questão. Não é muito comum a FGV anular, como a gente já viu da questão anterior ali, que ela comeu bola, tá bom? Gente, já vejo você aí no próximo para a gente dar sequência aí. Nós vamos ter aí 12 questões que a gente vai fazer aí de revisão. Forte abraço e até a próxima.